Glórias e glórias ao nome santo do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Cheirando, para mais uma gotícula. E só gratidão a Deus. Tive coragem aí, a agradecer a Deus. E fechar a boca quando vier, aquele ímpeto de reclamação. Não reclame, agradeça, apenas agradeça. Nós fizemos uma pequenina série falando do tema humildade, de ser humilde. E em um dos temas a gente colocou lá como teminha ali, humildade versus humilhação. E alguém entrou no meu PV para dizer assim, o que eu falaria a respeito de humilhação, de estar sendo humilhado, que talvez eu estava ali falando de humildade porque eu não estava e não estou sendo humilhada. Mas não é nada disso, a gente nunca está aqui colocando a vida da gente como parâmetro ou como comparação, nada disso. A humilhação, ela acontece na vida de todos nós. Se não seja por uma pessoa, seja por uma situação, é o que diz, a própria vida, houve uma humilhação com a própria vida. Mas nós não sabemos de nada. Nós somos réis aqui nessa terra, E aí eu fui buscar, fui estudar, fui ver o que tinha, a respeito de humilhação. Na Bíblia, pouco se encontra, a palavra humilhação. Mas, através de alguns textos, a gente vai e vê ali essa questão. E no meio dos meus estudos, eu achei um belo estudo do reverendo Nolasco Rodrigues, não é meu. E ele fala a respeito do texto de Gênesis 16, lá do 6 ao 3, onde conta a história de Agar. Que se você não conhece, eu peço que leia lá na Bíblia, vai lá, que Agar era uma escrava do casal, Sara e Abraão, e ela foi usada para dar um filho ao casal. A humilhação já era algo assim persistente na vida de Agar, mas depois que ela teve o filho, começou, que ela engravidou e teve o filho, aí veio os ciúmes e tantas outras coisas, que cada dia ela foi mais humilhada, até o dia que a dona, mandou ela fugir, partir. O nosso roteiro vai passar de 4 minutos, tá? E Agar foi muito humilhada e ela fugiu, para o deserto, levando para perto das águas. E ela sofreu muito, porque das coisas mais difíceis de suportar é a humilhação. Ser humilhado é ser considerado inferior, mais inferior do que realmente é. Ser humilhado é ser considerado inferior, Esse desprezo, a afronta ou rebaixamento são formas de humilhar alguém. Como é doloroso a humilhação. Porque depois da humilhação vem assim aquela rejeição, o ressentimento de rejeição, de exclusão. E é algo muito, muito doloroso. E Agar passou por isso. Mas Agar, ela ao ser humilhada, ela deu uma volta por cima, ela saiu, ela fugiu. Então, vamos seguir o exemplo de Agar e dar a volta por cima quando formos humilhados. E a primeira atitude, assim como Agar, é buscar um refrigério, em Deus. A atitude de Agar, ao ser humilhada por Sara, foi fugir para um lugar deserto, contudo próximo a uma fonte de água. Foi neste momento que um anjo de Deus lhe apareceu para confrontá-la. Saiu um pouco do clima de tensão, fazer uma caminhada, refletir bastante, principalmente estar em um lugar agradável faz muito bem para aliviar a pressão que sofremos quando passamos por humilhação.
E aí Deus pode nos surpreender com a presença dele, assim como fez com Agar. Às vezes não conseguimos sentir a presença de Deus em meio à confusão. Por isso é tão importante sair um pouco para esfriar a cabeça e depois voltar sem tomar decisões precipitadas. Jesus, ele é a fonte de água viva que nos refresca em meio aos desertos da vida. Sempre que precisar de ajuda, lembre-se que ele também foi humilhado, Jesus foi humilhado e agora pode nos ajudar. Tenhamos temor de Deus antes de qualquer reação, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Está lá no Salmo 34:7. Nesse momento, de aflição, onde a humilhação chegou, saiu, respirou, vamos buscar esse refrigério, vamos parar um pouquinho, pensar, se acalmar, cada vez mais, procurar um lugar, um momento de refrigério, de oração e meditação na palavra de Deus. E está cansado de ser humilhado? Busque refrigério em Deus. Amém? Busque refrigério em Deus. Nossa dica terapêutica é uma meditação na palavra de Deus. Amém? Na força que o Senhor Deus nos dá, só Ele pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus te abençoe e te proteja. E nossa gotícula ficou enorme.